Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com você e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Este projeto só existe porque você existe. Nunca duvide disso. Senão, Deus não teria me tocado a me mover neste projeto. O tema do vídeo de hoje é: não tire Deus do lugar dele. Com o tema de hoje, Deus nos fará refletir quanto ao lugar que estamos o colocando em nossas vidas. Deus nos mostrará que nada, nem ninguém, tem o poder de substituí-lo e de fazer o que apenas Ele tem o poder de proporcionar. Deus está nos chamando também a revisarmos qual tipo de Deus estamos colocando no pedestal. Está nos chamando a nos diminuir para que Ele cresça, para que entendamos o nosso papel de filhos dependentes do Pai e que o convoquemos em tudo que formos fazer em nossas vidas. Hoje começaremos meditando lá em João, capítulo 6, versículo 15. Jesus, porém, percebeu que iam tomá-lo para fazer dele um rei, então se retirou sozinho de novo para a montanha. Jesus, aqui nessa passagem, ele tinha acabado de operar aquele grande milagre da multiplicação dos 5 pães de cevada e dos 2 peixes para aproximadamente 5.000 pessoas e os seus 12 discípulos que o acompanhavam. A Bíblia conta que o milagre foi tão grande que todas as pessoas que estavam ali, elas comeram, ficaram satisfeitas e ainda sobraram comida. Eles encheram 12 cestos com a sobra, com o resto. Jesus, ele não tomou para si o mérito da bênção. Por quê? Porque ele sabia da origem daquele milagre, que estava conectada a algo maior, que ele foi apenas instrumento, mas quem operou mesmo aquele milagre da multiplicação foi Deus. E é o que a gente deveria sempre fazer, nos diminuir para que Deus cresça, reconhecer o nosso papel de dependentes do plano maior do Pai. E é muito lindo a gente ver, quando a gente tem a oportunidade de ler os evangelhos, a maneira com a qual Jesus se relacionava com Deus e mencionava Deus em tudo. Nós conseguimos ver ele sempre falando: o que eu falo não vem de mim, mas do Pai. Eu ensino a palavra, ela é fundamentada no Pai. Eu falo do que foi me ensinado pelo Pai. Então ele sempre faz questão de nos mostrar que aquele processo, aquele propósito que ele estava passando, que ele estava vivendo, estava conectado a uma vontade maior que era do Pai. E é o que nós sempre deveríamos fazer. Olha o que é nos dito lá em João, capítulo 6, versículo 67. Então Jesus disse aos 12: será que vocês também não querem ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe: a quem iremos, Senhor? Êxodo, capítulo 33, versículo 14 até o 15. Javé disse: eu irei pessoalmente e darei descanso a você. Moisés replicou: se não vieres pessoalmente, não nos faça sair daqui. Nós devemos convocar a Deus em tudo que formos fazer, o pedir direção sobre tudo, assim como Simão Pedro e Moisés disseram: se não vier pessoalmente, não nos faça sair daqui, meu Deus. Para onde iremos se não for para o Senhor? Nós temos que reconhecer o nosso papel de filhos dependentes da direção do Pai, porque Deus, ele nos criou para algo maior, para uma missão. Então, quando nós nos aproximamos dele, o pedimos direção, nós sofreremos menos nessa vida, viveremos com mais assertividade, produziremos frutos do nosso propósito e sentiremos paz, porque o Deus, o nosso Deus, o nosso Pai, ele estará do nosso lado nos guiando. E nós teremos a certeza também que nenhum processo, nenhuma dificuldade que vier na nossa vida vai ser em vão, mas estará conectado com um plano maior de Deus. Então,
Pergunte a Deus sobre tudo, sobre uma decisão que você for tomar, sobre um relacionamento que vai começar, uma oportunidade de emprego, sobre a aquisição de algo. Meu Deus, eu devo comprar isso? Isso é para mim? Sobre um problema familiar que você esteja enfrentando. Peça direção a Deus sobre tudo, que Ele te dará o direcionamento. Ele te colocará em situações que foram feitas para você. Você não perderá tempo nessa vida. Isso é muito importante. O nosso tempo, ele é precioso. E ninguém nasceu em vão. Todos nós temos uma missão e nós temos que aproximar de Deus para descobrir isso. E o melhor, a melhor pessoa para pedirmos direcionamento é Deus, porque é Ele que nos criou. Então, faça o mesmo que Simão Pedro e Moisés fizeram. Convoque Deus para tudo. E se Deus não for, se você não sentir paz de fazer algo, não vá, porque aquilo não é para você. Se você não entende o seu papel de filho dependente do pai, aquele filho que precisa de direcionamento, de proteção, de amor, de misericórdia, de bondade, daquele cuidado, aquele filho que precisa descobrir um propósito para achar um sentido na sua vida, você começa a ser dependente de outras coisas, ou de outro alguém, ou até mesmo de você. Você começa a tomar para si o mérito de tudo que te acontece, se torna autossuficiente e ocupa esse espaço, coloca outra coisa no pedestal que deveria ser ocupado por Deus. E olha o que Deus nos diz sobre isso, lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Não se proste diante de outro El, porque o nome de Javé é ciumento. Ele é um El ciumento. Nós só sentimos ciúmes de quem amamos. E Deus, Ele nos ama de tal maneira que Ele sente ciúme sim, quando nós nos prostramos a esses falsos deuses. Deus, Ele te ama e Ele não quer te perder. E hoje Ele está te chamando a revisar o que ou quem você tem feito de Deus. Aonde está a sua segurança, a sua confiança? Olha o que Deus nos diz nesse capítulo de Baruque, sobre adorarmos outros deuses. Baruque, capítulo 6, versículo 12 até o 13. Um Deus fica com o cetro na mão como se fosse uma autoridade na região, mas não é capaz de destruir quem o ofende. Outro tem uma faca ou machadinha na mão e não é capaz de se defender de inimigos ou ladrões. Esses falsos deuses que Deus menciona aqui não são apenas aqueles materiais, como santos e amuletos, mas qualquer coisa, qualquer pessoa que você coloque à frente de Deus, que você acredite, que você ache que te trará providência de tudo na sua vida. Quando eu falo em santos e amuletos, eu não estou dizendo que nós não podemos adorar o que aquilo representa, mas se torna um problema quando nós colocamos aquilo no centro e substituímos Deus por aquilo. Outros falsos deuses que não são materiais são, por exemplo, quando nós estamos em um relacionamento e nós achamos que o nosso cônjuge, o nosso namorado, a nossa namorada, enfim, que eles devem ser o centro da nossa vida. Ah, meu Deus, se fulano morrer ou se ele me abandonar, eu não vou viver mais, eu não tenho mais sentido nenhum na minha vida. Isso sim é um problema, porque você está colocando eles à frente de Deus. A única pessoa que nós devemos ter dependência em nossas vidas é Deus. Apenas se Deus virar o rosto para a gente, não tem mais por que viver, não tem como sobrevivermos. E é muito importante nós aproximarmos de Deus, nós descobrirmos o nosso propósito e começarmos a nos relacionar diariamente com Deus, porque Ele nos ajuda a construir esse amor próprio. Ele nos faz enxergar que a única fonte da nossa vida, ela tem que ser Ele, e que todas as outras coisas serão acrescentadas quando nós o priorizarmos. Outra questão também é a família. Tem pessoas que colocam a família no centro e esquecem
é realmente de Deus, colocam uma família acima de Deus, daí um problema também. Outras questões, ídolos. Tem pessoas que, nossa senhora, se eu não for no show daquele tal ídolo, se eu não receber o autógrafo dele, se eu não ver ele, eu vou morrer. A minha maior vontade é conhecer essa pessoa. Daí você está colocando também esse ídolo à frente de Deus. Você deveria adorar a Deus primeiro e as outras coisas te viriam como consequência. A questão do dinheiro. Tem pessoas que são fascinadas com o dinheiro. Se eu não tiver tal valor na minha conta bancária, se eu não tiver dinheiro para comprar isso, se eu não tiver, enfim, faz do dinheiro um Deus, que sem ele não sobreviveríamos, né? E lógico, o dinheiro ele tem sim a sua importância, porque não dá para eu ser hipócrita aqui e falar que nós não precisamos de dinheiro, porque nós precisamos para comprar as coisas. Só que ele não deve ser maior do que Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, vivendo o nosso propósito, o dinheiro ele começará a nos perseguir. Então, não priorize, não coloque o dinheiro como um Deus na sua vida, que você vai se frustrar muito na falta dele. Outra questão, um sonho muito grande. Nossa, o dia que eu chegar lá, que eu conseguir isso, aí sim eu vou ser feliz. Isso é uma falsa ilusão, porque mesmo que Deus te dê a oportunidade de chegar lá, quando você chegar lá, você vai ver que não valeu a pena todo esse tempo perdido, toda essa dor de cabeça que você ficou tendo. Porque será legal, com certeza será, mas será uma felicidade momentânea. E aquela felicidade, aquela alegria eterna, nós só encontramos em Deus. Então nada pode ser maior que Deus. E também nós temos que aprender a viver o nosso agora, a não contaminar o nosso presente com o nosso futuro. Quando nós aproximamos de Deus, Deus nos lança uma palavra, na nossa vida, uma promessa. Se nós estivermos confiantes, tendo uma relação com Deus, tendo uma boa comunhão com Ele, é certo que chegaremos lá na bênção. Lógico, tem um processo que nós precisaremos viver para chegar lá, para nos tornarmos melhores e para não nos corromper quando aquilo for realidade. Mas é certo que acontecerá. Agora, ficar nutrindo esse sonho, não chamar Deus para patrocinar isso, você vai se frustrar. Porque se você não chegar lá, você entrará num processo depressivo que não será legal. Então, aproxime de Deus, saiba do seu propósito, peça a Deus para abençoar esse projeto seu, que com certeza você chegará lá com mais assertividade, com mais felicidade, será algo duradouro, não será apenas uma alegria de momento. Então não coloque toda a sua confiança nesse sonho maior, porque essa felicidade que você está procurando, ela só é encontrada, ela só é duradoura quando Deus está com você. Outra questão também, outro falso Deus aí que não é material. Nossa, e essas duas coisas são abomináveis para Deus. Antigamente, antes de eu me aproximar de Deus, de eu começar essa caminhada no meu projeto, esse meu propósito, para ser sincera, eu seguia assim, a astrologia. Eu sempre olhava as postagens, algo relacionado, e aquilo eu via que tinha muito a ver com a minha personalidade. Deus, ele abomina isso. Por quê? Porque tem pessoas que elas acreditam tão fielmente naquilo que todos os dias elas abrem lá as páginas lá de astrologia para ver o que tiver lá. E o que tiver escrito lá, elas seguem. Elas começam a pedir mais permissão, não só permissão, mas direção também, a tomar essa direção através da astrologia. E isso é algo abominável para Deus, porque o único que nós deveríamos pedir direcionamento é Deus. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele nos viu lá no propósito, ele sabe o porquê nós nascemos. Então, o próximo passo, uma próxima decisão, um projeto, enfim,
Tudo tem que ser patrocinado por Deus e perguntado por Deus primeiro. E se ele disser para não ir, se ele tirar a sua paz, se ele enviar algum vídeo, não vá. Agora, se ele disser que você deve ir, vá, que com certeza, com toda a certeza do mundo, dará muito certo. Terão pessoas lá para te ajudar, será o seu lugar, você vai se destacar. Então não queira colocar a astrologia como centro da sua vida, que você também vai se frustrar. Nós só viveremos com mais assertividade e não perderemos tempo nessa vida se nós pedirmos direcionamento de Deus. Outra coisa abominável para Deus é a questão dos adivinhos. Quem tem muita ansiedade aí sobre o futuro e vai nessas pessoas para tentar clarear um pouco do que vai acontecer no futuro. Não seja essa pessoa ansiosa a esse ponto. É algo abominável para Deus. Acredite no plano que Ele tem para você. E quando a gente se aproxima de Deus, Deus sempre vai te revelar uma promessa. E se você tiver fé e perseverança nessa palavra, ela vai acontecer num dado momento da sua vida. Então, se aproxime de Deus, que Ele também te mostrará o seu ponto de chegada. E seja constante para que você chegue até lá. Não fique perguntando esses adivinhos, porque eles não têm o poder que só a ação divina tem e pode ter na sua vida. O primeiro mandamento, e eu acredito que seja o mais importante, porque é o primeiro de todos, é amar a Deus sobre todas as coisas. E se você está colocando outra coisa, outra pessoa, ou até mesmo você à frente de Deus, se você está dependendo mais dessas coisas, confiando mais nessas coisas, você está desobedecendo este mandamento. E para você amar a Deus sobre todas as coisas, Ele deve ser o centro da sua vida. Nessa passagem de Baruque que eu acabei de ler, Deus ele nos fala que esses falsos deuses, eles não têm a capacidade nem de se proteger, quem dirá proteger-nos, né? Então, Deus nos ensina aqui que o único que pode te proteger é Ele. Os outros deuses, eles não têm esse poder, essa ação divina. Continuando a leitura, Baruque capítulo 6, versículo 15 até o 16. Como vasilha que se quebra e perde a serventia, assim também são esses deuses instalados nos templos deles. Os olhos desses deuses vivem cheios de poeira, levantada pelos pés daqueles que entram. Baruque capítulo 6, versículo 19 até o 22. Como o madeiramento do templo, cuja cerne dizem estar carunchado por cupins saído do chão, assim também esses deuses nada sentem quando suas roupas ou eles próprios são corroídos. O rosto deles fica escuro por causa da fumaça do templo. Em volta deles, por cima de suas cabeças, voam morcegos, andorinhas e outros passarinhos. E até gatos saltam. Por aí se vê que não são deuses e vocês não devem temê-lo. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não. Então aqui Deus nos ensina que a palavra dele é eterna e que, diferente desses falsos deuses, a palavra dele ela não pode ser corrompida. Traça nenhuma tem acesso, poeira nenhum consegue empoeirar, fumaça nenhuma consegue deixar aquilo preto, porque é incorrompível. Então, se você está procurando algo que é eterno, algo que não tem um prazo de validade, se aproxime de Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, acredita no plano de Jesus, em tudo que Jesus fez por nós lá na cruz, nesse plano maior, Deus nos dá acesso à salvação. Então Ele nos ensina que até próximo deles, nós que temos um prazo de validade aqui na terra, seremos eternos. Porque quando deixarmos este mundo, começaremos ou continuaremos a nossa vida lá no céu. Então, se você quer construir algo que não seja perecível, se aproxime de Deus, porque esses falsos deuses, assim como eles são criados por mãos humanas, ou às vezes são até humanos, né? No caso aí que eu falei de pessoas que idolatram ídolos,
um cônjuge, né, alguém no relacionamento, a família coloca em primeiro lugar, ou consulta astrologia, adivinhas. Essas pessoas, elas são seres humanos. Os seres humanos, eles são falhos, eles têm um prazo de validade. Então é certo que você se frustrará, porque eles não são eternos. Mas o nosso Deus, ele é eterno e a sua palavra também. Continuando a leitura, como poderiam ser deuses? São mulheres que oferecem sacrifício a esses deuses de prata, de ouro e de madeira. Nos templos deles, os sacerdotes circulam com a roupa rasgada, a barba e o cabelo cortados e a cabeça descoberta em sinal de luto. Urram e gritam diante dos seus deuses, como alguns fazem nas cerimônias fúnebres. Para vestirem suas mulheres e crianças, os sacerdotes tiram a roupa dos deuses. E esses deuses favorecidos ou prejudicados por alguém não são capazes de retribuir, não podem nomear nem destronar reis. Eles também não são capazes de dar a ninguém riqueza alguma, nem sequer uma única moeda. Se alguém lhes faz uma promessa e depois não cumpre, eles não podem reclamar. Não podem salvar ninguém da morte, nem podem livrar o fraco das mãos do poderoso. Não são capazes de devolver a vista aos cegos, ou livrar ninguém do perigo. Não têm compaixão pela viúva, nem prestam ajuda nenhuma ao órfão. Esses deuses de madeira prateada ou dourada parecem pedras tiradas do morro. Quem se ocupa deles só vai passar vergonha. Como então pensar ou dizer que são deuses? Até mesmo os caldeus os desrespeitam. Quando veem alguém mudo, incapaz de falar, eles o apresentam ao deus Bel, pedindo que o faça falar, como se ele fosse capaz de ouvir. Mas porque não tem bom senso, eles são incapazes de refletir nisso e de abandonar esses deuses. O milagre, a cura, a restauração, a provisão, a providência, esses falsos deuses, eles não têm a capacidade e o poder de fazer isso na sua vida, porque apenas Deus pode. O milagre, ele acontece quando Deus está junto, quando Deus está dentro da situação. Não tem como acontecer com esses falsos deuses. Por quê? Porque eles não têm a ação divina. Eles não têm força nenhuma. Quando você começa a confiar no falso Deus, a colocar outra coisa no centro da sua vida e depositar toda a sua confiança naquilo, você começará a viver por obra do acaso. Tudo o que acontecerá com você está relacionado a um acaso, não tem ligação com o seu futuro, com o seu projeto de vida, né? Com o propósito que Deus tem na sua vida. Então você começará a viver por obra do acaso mesmo. E quando esses falsos deuses não te atenderem, Deus nos mostra aqui nessa passagem de Baruque, que você não poderá reclamar. Porque como é que você vai reclamar de um falso Deus que não tem ação divina nenhuma, que não tem poder nenhum, que você decidiu posicionar à frente de Deus? Esses falsos deuses, como eu disse, eles são feitos por mão humana, né? Pelo ser humano. Então, eles serão falhos assim como nós somos. Você se frustrará assim como você frustra durante as suas relações aí. Apenas Deus, mesmo que te frustrar, Ele frustrará com um propósito maior. No final, cooperará para o seu bem, mas esses falsos deuses não. Então, quando você começar a priorizar essas outras coisas além de Deus, Deus fará questão de te constranger para que você veja que apenas Ele tem o poder de te providenciar o que você precisa, que apenas Ele deverá estar no centro da sua vida. E Deus nos fala aqui também, Baruque, sobre a questão de nós acreditamos nesses falsos deuses por falta de bom senso e
porque não refletimos. Ou seja, Deus nos fala que se vocês pensarem um pouquinho mais, vocês verão que esses falsos deuses, eles não estão agregando em nada na sua vida. Que tudo que vocês estão procurando e confiando nas mãos desses falsos deuses, se vocês se virarem para mim, eu darei a vocês no tempo certo, quando vocês estiverem preparados e se for da minha vontade. Então, Deus nos chama a ter bom senso, a usar aí o nosso racional. Então, use e abuse dessa racionalidade que Deus te deu o poder de ter. Porque você verá que apenas Ele tem o poder de te agregar em algo, de fazer algo que realmente seja notório na sua vida. E que com Ele você não perderá tempo, mas você ganhará tempo porque você estará vivendo para algo maior, para algo que você foi designado. Não queira se decepcionar, se frustrar à toa na vida, não queira perder tempo. Se aproxime de Deus, viva com mais assertividade, viva com mais sentido. Tenha realmente a proteção e priorize Deus, porque se você colocar Ele no centro, todas as outras coisas cooperarão para o seu bem, chegarão para você como consequência. Continuando a leitura lá no capítulo de Baruque. Esses deuses foram fabricados por carpinteiros e fundidores e não podem ser nada mais do que os seus artífices queriam que eles fossem. Aqueles que os fizeram não vivem muitos anos. Então, como podem ser Deus aquilo que eles fizeram? Não sendo mais que objetos de madeira, dourados ou prateados por aí, fiquem todos sabendo que são de mentira. Que eles não são deuses, fique claro para todos os povos e reis. São apenas criação do trabalho humano e neles não existe nenhuma ação divina. Então, quem não vê que não são deuses? O trabalho humano sem Deus, ele nunca será maior que a ação divina. Então, esses falsos deuses que nós acreditamos mais que Deus, eles são criados pelo trabalho humano. Então, é certo que nós frustraremos, porque eles não têm a ação divina e não têm a força, o poder que apenas Deus tem de operar o milagre. E aqui Deus nos fala nesse capítulo de Baruque que se esses falsos deuses são criados ou têm relação com os seres humanos eles têm um prazo de validade. Na Bíblia aqui é dito que até 120 anos, né? Então, se nós temos esse prazo de validade, quem dirá esses falsos deuses? Então, aprenda que é eterno, apenas quem é Deus. E Deus nos dá acesso a essa eternidade através de Jesus, se nós acreditarmos no que Ele fez por nós lá na cruz. Então, aqui na terra, quando nós deixarmos essa terra, se nós tivermos fé no que Jesus fez por nós, no pecado que foi redimido lá na cruz, pela bravura de Jesus, nós continuaremos a nossa vida lá no céu. Aqui mais à frente, em Baruque, Deus nos mostra o quão falho são esses falsos deuses. Esses deuses nunca farão surgir um rei para uma região, nem mandarão chuva para os homens. Jamais defenderão a própria causa, nem libertarão injustiçado algum. Pois são impotentes, são como gralhas que voam entre o céu e a terra. Então aqui novamente Deus nos diz que esses falsos deuses, por não terem ação divina nenhuma imposta sobre eles, por eles serem feitos por mãos humanas, terem relação com os seres humanos, eles são impotentes, eles são falhos, assim como nós. Então, revise se realmente vale a pena colocar esses falsos deuses à frente de Deus, porque você irá se frustrar. Para finalizarmos, Baruque, capítulo 6, versículos 58 até o 64. Mais vale uma porta que protege numa casa tudo o que está dentro do que esses falsos deuses. Mais vale uma coluna de madeira no palácio do que esses falsos deuses.
O sol, a lua e as estrelas, brilhando, cumprem naturalmente a missão de ser úteis. O relâmpago, quando aparece, é bem visível. O próprio vento sopra em qualquer terra. As nuvens obedecem quando Deus as manda percorrer o mundo inteiro. O raio, mandado lá de cima para devastar montes e matas, cumpre o que lhe é determinado. Esses deuses, porém, não podem ser comparados com essas coisas, nem na aparência nem na força. Portanto, como é possível pensar que sejam deuses ou chamá-los assim? São incapazes de promover a justiça ou de fazer qualquer coisa boa para os homens. Portanto, sabendo que não são deuses, não tenham medo deles. Aqui nessa leitura final, é como se Deus ele apelasse para a gente. Primeiro, ele começou lá falando um pouquinho antes sobre que se tivéssemos bom senso e refletíssemos um pouco mais, nós veríamos que esses falsos deuses, eles não nos agregam em nada e que eles não têm o poder que apenas Deus tem de nos proporcionar tudo que precisamos. Então, mesmo que você não acredite nisso, não concorde com essa fala de Deus sobre o bom senso, sobre a questão de refletirmos para pararmos com essas más práticas, Deus nos fala aqui, Ele nos traz outro argumento, que até a porta, ela tem mais serventia, ela tem uma função maior do que esses falsos deuses. Elas podem nos proporcionar algo e esses falsos deuses não. Aí Deus nos fala sobre o sol, sobre as estrelas, sobre a lua, sobre os raios, que eles também têm uma função e por isso existem. E nos questiona, esses falsos deuses que vocês estão depositando toda a sua confiança, que vocês estão colocando à frente de mim, eles têm alguma utilidade na sua vida? Eles podem trazer algo sólido para você? Daí Deus nos relembra de novo a questão do bom senso e da necessidade de refletir. A única pessoa que tem o poder de fazer algo extraordinário na sua vida, de fazer algo realmente sólido por você, algo que dure, é Deus. Esses falsos deuses, eles te frustrarão em certo momento, porque Deus nos ensinou com esse vídeo hoje que eles não têm ação divina, eles não têm essa força. Deus finaliza aqui nos deixando claro que esses falsos deuses, se eles não têm uma utilidade na sua vida, se eles não vão agregar nada para você, se a realidade do que eles trazem para você não for duradouro, se eles não te revelam a questão sobre o seu propósito, se não te trazem nenhum benefício, não vale a pena confiar neles. E Deus neste vídeo te deu várias explicações do porquê a sua confiança deve ser centrada apenas nele. E que se você não se centrar nele, se você continuar trazendo outras coisas para o centro da sua vida, é certo que você se frustrará, porque apenas o seu Criador tem a capacidade, tem o poder de te trazer para a sua vida tudo que você precisa. Porque apenas o seu Criador, a pessoa que te conhece, o Deus de milagres, quem te designou para uma missão, quem te criou, quem te viu lá no útero da sua mãe, apenas essa pessoa tem o poder de te trazer, de proporcionar para a sua vida tudo o que você precisa e tudo o que você pedir, se estiver atrelado ao plano maior que Ele tem para você. Então se posicione, não perca mais tempo com esses falsos deuses. Mas lógico, vocês podem viver com essas outras coisas, vocês podem adorar o que elas representam, mas elas nunca podem estar acima de Deus. Vocês nunca podem dar mais prioridade para essas coisas do que para Deus, porque Deus tem que estar no centro da sua vida. Deus, ele é insubstituível. Então, mesmo que você tente colocar alguém no centro da sua vida, você se frustrará até entender de quem precisa realmente estar no centro da sua vida.
Muitas coisas você não conseguiu ainda na sua vida porque você não entendeu o lugar que elas deveriam ocupar na sua vida. Priorize a Deus, coloque Ele no centro, que todas as outras coisas virão com mais positividade na sua vida, porque Deus estará do seu lado. Saiba o seu lugar de filho dependente do Pai, se aproxime de Deus, descubra o seu propósito, que você será imensamente feliz. Todas as outras coisas te serão acrescentadas. Você não frustrará à toa. Não cairá uma folha na sua vida que não seja designada para Deus. Viva com mais assertividade. Não perca tempo nessa vida. Como eu disse, o nosso tempo é valioso. E você nasceu para algo maior. E enquanto você não souber o seu propósito, você estará perdendo tempo nessa vida. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, por mais um vídeo que está finalizando. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram aqui e que elas possam sair com uma resposta. Que a partir do posicionamento delas, meu Deus, colocando o Senhor no centro, que o Senhor possa trazer providências para a vida delas. Que o Senhor possa ouvir o clamor delas nos piores momentos delas. Que o Senhor possa revelar muitos propósitos, possa trazer saúde, possa trazer paz, para que elas vejam que vale a pena priorizar o Senhor, que vale a pena ter uma relação com o Senhor. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. O que mais tocou nesse vídeo, me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe sua semana.